Olá, quer dizer, bom dia, boa tarde para todos vocês. Uma satisfação muito grande ter aqui a casa cheia, né? Ouvindo, eu imagino que deve estar todo mundo com fome já, mas segura as pontas aí, moçada. Vamos ver agora uma parte da pecuária regenerativa que, na verdade, é mais fácil de ser enxergada, mas também muito difícil de ser trabalhada, que é aquilo que a gente enxerga da pastagem para cima, né? Que são os animais que estão ali envolvidos. Então, a pecuária regenerativa ela não vem só do solo até a pastagem, mas nós temos que seguir nesse mesmo conceito com aquilo que a gente produz em cima desse solo, né? Então é isso. O Grupo Adir é um grupo de 66 anos de tradição, trabalhando com raças tropicais, especialmente com a raça Nelore, né? Eu vou mostrar para vocês como nós desenvolvemos, como nós trabalhamos, quais são os nossos critérios de seleção, né? Mas, basicamente, o principal é dizer para vocês: sabe por que nós estamos há 66 anos no mercado? E por que nós somos uma referência hoje, não só no Brasil, mas fora? Porque nós trabalhamos de acordo com a natureza. Esse, o senhor Adir, que é o nosso mestre, né, que nos deixou o ano passado, foi aquilo que é o legado que ele nos deixou. Sempre trabalhar de acordo com a natureza. Então, vou mostrar para vocês aqui um slidezinho, aqui, um vídeo. Com muito orgulho, somos o retrato real da pecuária brasileira. Produzimos alimento com amor da nossa família para a sua. Respeitamos os animais e preservamos o meio ambiente, que nos dá a oportunidade do trabalho do alimento, da dignidade e da busca pela qualidade de vida. O Grupo Adir iniciou suas atividades há mais de 65 anos, quando seu fundador, Sr. Adir do Carmo Leonel, filho e neto de pecuaristas, jurado das raças zebuínas, deu início ao seu criatório, colocando em prática seu dom nato de selecionar. Com muita dedicação e sabedoria, contribui para o aumento da produtividade do nosso país, possibilitando que mais de 150 países do mundo possam ser alimentados por proteína animal produzida no Brasil. Contudo, o modelo de produção adotado pelo Grupo Adir não abre mão da sustentabilidade, com respeito às pessoas, aos animais e à natureza. Assim, a genética Adir começou a se espalhar por todo o território nacional. E na última década, ultrapassamos as fronteiras do Brasil, sempre com a certeza de que nosso sucesso vem da natureza. Portanto, produzir em harmonia com o meio ambiente é nosso maior legado. Estamos na busca constante pela adaptabilidade dos nossos animais, da nossa genética, pois entendemos que na natureza, os animais mais ambientados ao meio em que vivem são os que possuem melhores condições produtivas e reprodutivas. Com ênfase na seleção e melhoramento genético de bovinos adaptados ao clima tropical, nos dedicamos à criação das raças bovinas Nelore, Sindi, Gir, Curraleiro e Girolando, além de equinos e muares, priorizando a manutenção das características raciais e produtivas, de acordo com a aptidão de cada raça. Deste modo, nossas unidades de produção estão localizadas em regiões tropicais, com clima extremo durante vários meses do ano, nos permitindo selecionar animais altamente adaptados, com baixa exigência nutricional, porém produzindo carcaças padronizadas e de alta qualidade, comprovadas por diversos abates técnicos e análises científicas. O mesmo acontece com as raças de aptidão leiteira, que são selecionadas para produzir leite de qualidade de modo natural e economicamente eficiente. Com base na seleção para adaptabilidade, produtividade, padronização e bem-estar animal, criamos o protocolo de seleção Adir, onde seus critérios são embasados no que observamos e aprendemos com a natureza, pois ela nos ensina a cada dia o caminho a ser seguido. No Grupo Adir, o dom de criar e o amor pela pecuária são passados de pai para filho. Tradição, inovação, sustentabilidade, dedicação e amor são pilares que nos alicerçam. Nossa missão é produzir, interagindo e respeitando a natureza, as pessoas e os animais. É contribuir para alimentar inúmeras famílias em todo o mundo. Para o Grupo Adir, produzir é a melhor maneira de amar. É isso aí.
E eu tenho certeza que cada um de vocês está aqui com fome nesse horário, porque vocês também amam e são apaixonados pela pecuária, assim como nós. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho. Bom, se pegarmos uma descrição lá da inteligência artificial sobre o que é pecuária regenerativa, que tanto aqui os nossos professores anteriormente já brilharam nos ensinando, né? É uma abordagem da criação de gado que visa restaurar e melhorar a saúde do solo, a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas através de apenas extrair, ao invés de apenas extrair recursos. E o nosso CEO, né, o nosso diretor-geral, sempre nos diz que eu tenho a certeza que o nosso sucesso vem da natureza. Portanto, produzir em harmonia com o meio ambiente é o nosso maior legado. Então, quando nós trabalhamos desde o solo até aqueles animais que estão ali, produzindo e trazendo e nos alimentando, e alimentando não só o Brasil, mas alimentando a maior parte do mundo, esta é uma responsabilidade gigantesca que cada um de nós tem. Não é só do Grupo Adir, é de cada um de vocês que estão aqui, trabalhando, pesquisando, estudando, produzindo, porque nós temos que assumir esta responsabilidade que foi nos dada através do partir do momento que nós resolvemos trabalhar com produção pecuária num país tão maravilhoso e tão eficiente e possível de crescer como o Brasil. Bom, antes de eu entrar mais diretamente na parte morfológica dos animais, que eu vim aqui para poder trazer alguns pontos da morfologia dos animais para que vocês fiquem atentos, né, na propriedade de vocês, para auxiliar essa eficiência na produtividade. Mas eu quero contar um pouco para vocês a filosofia de trabalho do Grupo Adir para embasar o porquê dessa metodologia e o porquê desses critérios que nós utilizamos, né? Então, como eu já comentei, o Grupo Adir é um grupo de 66 anos trabalhando exclusivamente com pecuária. É um grupo familiar, tá? Que até hoje trabalha exclusivamente com pecuária. Então, o que se ganha e o que se consome dentro da fazenda é tudo produzido lá dentro. Tá? Só para que vocês possam ter uma ideia, hoje em dia, nas fazendas de produção, a gente simplesmente compra farinha de trigo, café, compramos algumas outras coisas, sal, coisas desse tipo. 100% do que é consumido dentro das fazendas, cada um de vocês que estão convidados para ir nos visitar, todo mundo que trabalha dentro da fazenda, todas as famílias que ali são mantidas, eles são alimentados com aquilo que é produzido lá dentro. Tá? Isso a gente faz questão, inclusive, de compartilhar com os nossos clientes e parceiros internacionais que vêm para conhecer o nosso trabalho. Comem lá a mesma coisa que cada um dos nossos funcionários e se alimentam com tudo que é produzido lá dentro. Bom, essa tradição ela é respeitada pelo Grupo Adir, né? A sucessão familiar aconteceu já há muitos anos, apesar do seu Adir ter falecido somente o ano passado. E um dos pilares da nossa criação é trabalhar exclusivamente com animais PO e POI. Aqueles que estão habituados a conhecer essas nomenclaturas, animais PO, animal PO, animal puro de origem, animal POI é puro de origem importada, que são aqueles animais que nós temos a certeza que são animais puros, vindos com genética ligada diretamente às últimas importações que são vindas da Índia, né? Não sei se a maioria de vocês sabe, mas as raças zebuínas que nós trabalhamos, que são as originárias na Índia, que são as raças tropicais, né? A última importação oficial de animais vivos veio na década de 60. Né? Então, o que nós fazemos hoje é manter essa pureza racial, trabalhando a produtividade desses animais. Por que é o animal puro? Porque quando nós cruzamos, genética vocês sabem que não é 2 mais 2. Quando nós cruzamos raças diferentes, nós não podemos garantir aquilo que nós efetivamente vamos colher. Qual é o fruto que nós vamos colher? Se é mais puxado para a raça A, para a raça B, qual que é? Nós não temos essa possibilidade. Mas, se nós trabalharmos com animais puros, nós sabemos exatamente aquilo que nós vamos conseguir colher. Tá? E, quando a gente fala animais puros, às vezes não é um cruzamento na última geração. Às vezes é um cruzamento há décadas atrás. Por quê? Porque o gene se mantém nos seus descendentes. Tá bom? Então, hoje em dia, o Grupo Adir
ele detém uma reserva genética única. Por quê? Porque a maior parte dos rebanhos no Brasil são rebanhos abertos, que utilizam várias genéticas, tá? De vários criatórios na sua composição. E a genética DIR não. A genética DIR é uma reserva, um núcleo genético que se manteve a pureza racial ao longo dessas mais de 6 décadas de trabalho. Então, é por isso que nós temos a tranquilidade de ofertar para o mercado não só um trabalho genético de muita consistência, mas essa pureza racial que hoje a minoria dos criatórios detém. Então, vamos lá. Características que são amplamente trabalhadas dentro do Grupo ADIR. Primeiro, qualidade de carne. Nós trabalhamos raças para corte, para buscar carne de qualidade, tá? Com eficiência, com produtividade, para que nós possamos não só ofertar uma carne de mais qualidade para o consumo interno no Brasil, mas também para poder atender todos os quesitos de exportação. Rendimento e padronização de carcaça. O que é isso? Bom, rendimento de carcaça, vocês sabem diretamente o que é, né? Quanto de carne aquela carcaça vai me render. Afinal de contas, vocês produtores não ganham pelo animal vivo, né? Quando vocês vão abater, vocês ganham pela carcaça. Então, essa carcaça tem que ter um volume de musculatura, de carne, né, que vai trazer um retorno econômico eficiente. Tá? Agora, uma questão extremamente importante e que a cada dia é mais exigida do produtor, que é a padronização da carcaça, que é um dos quesitos mais difíceis da gente conseguir. O que eu estou dizendo? Quando vocês vão no supermercado, vocês estão acostumados aí, ou na boutique de carne, onde vocês acharem que é melhor, vocês estão acostumados a chegar lá e dizer, eu quero uma picanha de 1 quilo. Né? Só que se eu não tenho padronização nas carcaças que eu vou entregar, hoje eu estou abatendo picanhas de 1 quilo, de 1,2 kg, de 1,5 kg, de 800 gramas. Eu não tenho padronização. E é isso que acontece na maior parte do Brasil. Nós não temos padronização. E é esse um dos quesitos principais trabalhados dentro da genética DIR. E que nós só conseguimos essa padronização porque nós temos pureza racial. Quando a gente tem pureza racial, a gente sabe exatamente com o que nós estamos trabalhando e aquilo que nós vamos entregar. Então, automaticamente, todas as carcaças daquela mesma era que vão ser abatidas, elas vão ter um peso extremamente aproximado e os cortes de carnes também serão padronizados. Tá? Eficiência reprodutiva. Adianta eu ter uma vaca no pasto que não pare? Não. A aparição da vaca é aquilo que garante o nosso sustento. Tá? Então, automaticamente, vaca tem que parir todo ano. Mas às vezes é um animal tão especial, né? Ela é tão bonita, né, Juliana, racialmente, vamos deixar ela aí. Vaca tem a obrigação de parir todo ano. Infelizmente, essa é a realidade. Às vezes dói, porque não é um animal que a gente queria descartar, mas essa pressão de seleção é o que garante a eficiência do sistema. Outra coisa, a adaptabilidade ao clima tropical com menor exigência nutricional. Vocês viram os professores aqui anteriormente, a professora deixou claríssimo a condição que nós temos da maior parte das pastagens do nosso país. Então, nós não temos, vamos dizer, numa condição geral, pastagens de altíssima qualidade. E a maior parte dos animais são mantidos a pasto. Então, enquanto se faz o trabalho de realmente melhorar os quesitos da pastagem, que é, logicamente, inevitável, uma necessidade do Brasil, nós temos que fazer um trabalho paralelo, que é o trabalho de reduzir a exigência nutricional dos nossos animais. Porque quanto mais nós temos que suplementar os animais, maior o nosso custo de produção, menor a nossa competitividade no mercado nacional e, principalmente, no mercado externo. O que faz o Brasil hoje conseguir exportar para essa quantidade de países? É porque a nossa carne, a nossa genética é mais bonitinho? Não. É porque o nosso valor é mais competitivo. É essa a nossa diferença. E nós só somos competitivos quando nós trabalhamos a maior parte da vida do animal dele a pasto. O pasto é a nossa maior relíquia.
A vaca que pare todo ano é a nossa relíquia. É aquilo que nos mantém no campo. É aquilo que paga as nossas contas. Então, a manutenção das características fenotípicas ideais, conforme um padrão da raça, que existe um padrão específico da raça, de acordo com o Ministério da Agricultura, é o que nos garante essa condição, né, para que a gente possa trabalhar com esses quesitos. E não, logicamente, não podemos deixar de lado a questão do temperamento. Tá? Animais com temperamento reativo, logicamente, vão diminuir a entrega na sua produtividade. Uma vaca extremamente estressada, ela vai diminuir as vezes que ela vai ciclar. Às vezes ela pode estar no cio e ela corta o cio por uma situação dela se estressar demais, né? Às vezes outro animal perde peso porque ele não tem um temperamento mais dócil, então ele não vai chegar perto dos outros, ou não vai chegar num coxo para poder comer. Tá? Então, temperamento é algo extremamente importante dentro do nosso trabalho. Bom, professora, nós temos, no norte do Goiás, as fazendas que são as nossas fazendas de produção. Lá existem todas as situações que a senhora comentou aqui. Todas elas. E o que nós fazemos com isso? Logicamente, nós tentamos melhorar sempre. Logicamente, nós queremos buscar recursos para que a gente possa melhorar isso com mais velocidade, claro. Mas nós procuramos fazer a nossa parte. E a nossa parte é o seguinte: ao invés de nós trabalharmos suplementando os animais, nós trabalhamos selecionando aqueles que são aptos a sobreviverem e produzirem numa condição extrema. Então, as fazendas de produção do Grupo Adir ficam localizadas na região de Nova Crixásque, no norte de Goiás. A maior parte dos anos, nós temos 6 meses de seca, 6 meses de água. Muitos anos nós temos, às vezes, 5 meses de água e o restante de seca. E não é uma seca normal, é um padrão de seca extremo. É um calor, para vocês terem ideia, em outubro, que chega a 45 graus. Então, é uma qualidade de solo muito fraca, né? Então, é uma condição extrema. E o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos transformar essa realidade tão extrema em um campo de prova. Então, nós resolvemos transformar essa situação que vocês estão vendo aqui num local onde nós conseguimos selecionar animais que têm resiliência à seca. Tá? Por quê? Para que a gente tenha a possibilidade de ofertar essa genética para todos os cantos do nosso país e de outros países tropicais do mundo, e a gente ter a segurança de que eles vão conseguir produzir com qualidade, tá? De maneira adaptada, rústica, eficiente e a baixo custo, para produzir carne com qualidade. Tá? Então, essa é a nossa realidade de produção. Acredito que alguns de vocês podem se reconhecer aí nessa situação, né, Juliana? Bom, uma outra condição muito especial para nós. Nós trabalhamos muito com dados reais. O que são dados reais? Não é uma estimativa de um programa de melhoramento genético. É o quanto o animal pesa quando nasce, o quanto o animal pesa quando desmama, quantas crias aquela vaca dá ao longo da sua vida, qual é a longevidade que ela tem e qual é a qualidade dessa carcaça. Então, para isso, o Grupo Adir foi pioneiro no desenvolvimento dos abates técnicos. Tá? Nós temos como parceiro nosso o Dr. Sérgio Flanzer, da Unicamp, que é quem faz todas as avaliações das carcaças abatidas. O Grupo Adir, hoje, é um grupo que, apesar de não sermos uma central de genética, é o grupo que faz a comercialização de sêmen da sua bateria de touros, né, de uma maneira muito intensa. Então, a gente tem uma bateria não tão grande quanto de uma central, mas próxima, né? Então, o que é a nossa preocupação? Qual é a qualidade daquilo que nós vamos ofertar?
Porque o seu Adir sempre nos ensinou, aquilo que serve para nós, serve para os nossos clientes. Aquilo que não serve para nós, não serve para os nossos clientes. Nem para o meu vizinho, nem para o meu amigo. Então, aquele animal, aquela genética que realmente vai se destacar dentro da nossa fazenda, é aquilo que tem condição de se destacar nas fazendas dos nossos parceiros. Tá? Então, para isso é que, desde 2014, nós utilizamos a seguinte tecnologia. Nós separamos filhos de touros, do qual nós comercializamos sêmen. Tá? E esses animais, então, são abatidos, e nós fazemos todo o trabalho, tanto de ultrassonografia de carcaça antes do abate, né, quanto de avaliação, e os testes feitos pelo Dr. Sérgio Flanzer, comprovando as características da ultrassonografia. Né? E o principal não é dizer que nós temos o top 1 de marmoreio, nós temos o melhor animal de AOL. Não. O melhor é o seguinte, nós hoje conseguimos ofertar para o mercado animais que têm todas as características de carcaça acima da média. Tá? Não adianta ser bom em uma característica. O bom é ser acima da média em todas. Esse é o grande diferencial. Então, é esse o rumo que nós buscamos no nosso caminho de seleção. Tá? Bom, então, na prática, nós utilizamos muito da ultrassonografia, nós utilizamos muito da parte reprodutiva, né? Nós utilizamos todas essas características com um embasamento, que é a morfologia. Tá? Para nós, não adianta nós termos um animal que é altamente exigente, com características fenotípicas que não se adaptam a uma condição de produção a pasto com baixo custo, tá? Nós estaríamos na contramão do nosso processo de seleção. Então, logicamente, aqui eu sempre coloquei para poder contar, porque o pessoal gosta de ouvir isso. Temos duas máximas dentro do nosso grupo. Uma do seu Adir, que dizia que, para ter um bom rebanho, você precisa primeiro conhecer os avós. Então, você quer saber se seu touro é bom? Procura saber quem que é a mãe, quem que é a avó, quem que é a bisavó. Se elas forem boas, a chance do seu touro ser bom é enorme. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje existe dentro de centrais de venda de sêmen, e que vendem muito, touros que a mãe nunca pariu. Já imaginaram isso? A mãe nunca pariu. E não é um, dois, não, são muitos. Por quê? Porque faz FIV, né, da vaca, e automaticamente a mãe nunca pariu. Ou seja, como serão as filhas, que é a verdadeiro valor que de contribuição que este macho vai deixar na propriedade dos senhores, são as suas filhas. Vocês sabem como elas serão? Nem eu. A mãe nunca pariu. Não sei se a mãe pare. Não sei se ela amamenta. Não sei como é que é a desmama do animal. Não sei. Lá no computador o índice é bonitinho. Mas e lá no curral e lá no pasto? Como é? Essa é uma realidade que nós temos, do qual e o Grupo Adir luta muito contra ela, e muitas vezes as pessoas olham até meio torto quando a gente fala, mas essa é uma verdade. E a gente tem que alertar cada um de vocês, porque vocês pegam ali a avaliação, é linda. É lindo, o potencial do animal é fantástico. Só que esqueceram de contar para vocês que a mãe deles nunca pariu. Confiaria num touro desse? Então, por isso, a maior parte dos nossos touros, do qual a gente comercializa sêmen, são filhos de pé da mãe. São paridos por elas. Por quê? Porque nós temos que saber como é que é o processo. Como que é? Quando ela pare todo mês? Todo ano, perdão. Seria bom todo mês, hein? Pare todo ano? Como que é a desmama desses animais? Né? Como que esses animais se reproduzem ao longo, ou se produzem, ganham peso? Né? Então, essas características são extremamente importantes. E a gente só vai ter condição de garantir esse resultado para vocês quando a gente trabalha com raças puras. A partir do momento que a gente tiver uma mescla de raças, automaticamente a gente não tem a mesma garantia para poder entregar para os nossos clientes. Bom,
Então, como eu havia comentado com vocês, hoje o Grupo Adir se tornou um núcleo, uma reserva genética. E essa genética ela é possível ser trabalhada para diversas vertentes. Para quem quer fazer, vamos supor, pista com animal, né? Ainda tem muita gente, não sei se aqui na região tem, mas ainda tem no Brasil muitos que gostam de trabalhar com o contexto de pista, outros que preferem trabalhar com o contexto de produção, que é a maior parte, né, dos nossos trabalhos, outros que preferem utilizar, produzir tourinhos para comercializar nas suas regiões. Então, para todos esses tipos de pecuária, né, todas as vertentes de trabalho, nós temos como atender através desta reserva genética que o Grupo Adir vem mantendo e selecionando ao longo desses 66 anos. Tá? Então, através disso, nós temos uma segurança maior para poder entregar para vocês. Visto que, por exemplo, nós temos hoje, facilmente, no nosso rebanho, possibilidade de comercialização de animais diretamente filhos de raçadores como Carva, de Golias, né, desses que vieram nas importações, nas últimas importações. Então, assim, é uma raridade, né, mas é uma genética que é altamente adaptada, rústica, e que vocês teriam como utilizar em qualquer situação aí, do Brasil ou de fora. Tá? Eu falo de fora porque nós trabalhamos não só no Brasil, mas nós temos projetos de melhoramento genético em países tropicais do mundo também. Tá bom? Bom, só que tudo isso que eu dei um en passant para vocês era para poder chegar em alguns critérios que fazem parte do padrão racial. Nós vamos falar aqui do Nelore, que é o carro-chefe, não só do nosso trabalho, mas da maior parte da pecuária brasileira. Né? O Nelore corresponde a 80% dos animais no Brasil. E eu vou dizer a verdade para vocês. É graças à raça Nelore que hoje nós assumimos o posto de um dos maiores exportadores de carne do Brasil, do mundo, perdão. Por quê? Porque automaticamente a vaca Nelore é uma relíquia para o nosso país. Ele é um animal que é capaz, extremamente rústica, que é capaz de se manter a pasto, que é capaz de parir sozinha e que em poucos minutos esse bezerro vai estar do lado da mãe se amamentando sozinho. Então, essas são características que, para a nossa realidade aqui do Brasil, são extremamente importantes. Tá? Então, o Nelore ele é amplamente utilizado no nosso país por essas razões. Bom, só que para que a gente possa selecionar, né, tem uma diferença muito grande que eu preciso explicar para vocês. Existe o criador e existe o selecionador. Tá? O selecionador é aquele que produz com uma pressão de seleção muito grande, então uma pressão de descarte muito grande, tá? E que vai apurando e afunilando os resultados do seu rebanho. E o criador é aquele que busca esta genética em um rebanho de selecionador e que multiplica esta genética no seu rebanho, melhorando e trazendo mais eficiência para o seu plantel. Então, são trabalhos distintos. Tá? É muito importante porque, às vezes, se mescla quando a gente vai falar eu sou criador, eu sou selecionador. É importante a gente saber isso e colocar cada um dentro do seu quadrado, literalmente, porque nós temos exigências distintas para cada um deles, metodologias distintas para cada um deles. Tá? Bom, dentro de um critério de seleção feita por selecionadores, a principal ferramenta que existe é o olho humano. Engana-se quem diz que é o programa de melhoramento, o resultado que está lá do top e tudo mais. O computador não vê o animal dentro do curral que os senhores veem. Então, a vaca que pare todo ano, às vezes, num rebanho fechado, o resultado dela pode não ser exatamente como ela, tão bom como ela é. Tá? Então, o olho humano é insubstituível quando nós queremos trabalhar com seleção de animais. Aqui eu vou colocar alguns pontos importantes para que os senhores possam atentar, não se esquecer, tá? Quando estiverem lá fazendo o trabalho de vocês lá no curral. Primeiro, o critério principal
para o sucesso da produção é raça pura. Porque se nós não tivermos raça pura, a gente não pode garantir qual vai ser o resultado daquilo que a gente vai colher. Por quê? Porque genética não é 2 mais 2. Né? Então, conheça o histórico paterno e materno dos seus animais, principalmente materno. Procurem saber como são as vacas, as mães, as avós, as bisavós desses animais que vocês estão multiplicando dentro da vossa propriedade. Os animais têm que apresentar características ideais do padrão racial. Portanto, defeitos são desclassificantes, mesmo que seja um defeito pequenininho. Se a gente mantém o animal com esse defeito dentro da propriedade, automaticamente, em 1 ano viram 2, em 2 anos viram 3, e assim vai. Quando você se atentar, o defeito tomou conta de uma parte do seu plantel. Várias características fenotípicas têm alta herdabilidade, assim fique atento a detalhes, senão vocês vão se arrepender. Às vezes, uma despigmentação, um desvio de chanfro, coisas que, não, isso daqui, esses animais vão para o abate. Só que as fêmeas que vocês vão reter no seu plantel vão manter essas características também. Não se iludam. Não é só o macho que vai morrer. A fêmea que vai ficar lá parindo também vai multiplicar essa característica. Adaptabilidade e rusticidade ao meio são de grande importância, principalmente para regiões secas e áridas. Eu não sei aqui dos senhores quais estão em regiões mais secas, né? Eu acredito que talvez uma maioria. Prestem muita atenção. Trabalhos de adaptabilidade e rusticidade são extremamente importantes, porque quanto mais rústico e adaptado é um animal, menor a exigência nutricional dele. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. No Grupo ADI, nós trabalhamos da seguinte maneira. Quando termina a seca, nós fazemos um descarte dos animais. Por exemplo, fêmeas nós dividimos em alguns lotes, né? Então elas ficam cada uma de acordo com as idades e tal nos pastos, né? Formam grupos contemporâneos. Quando chega ao final da seca, nós entramos dentro daquele lote. Todos os animais que estão inferior à média do lote são descartados. Nossa, isso, mas você descarta todos os animais, que é assim que vocês fazem? Sim. Por quê? Porque nós queremos que se mantenham no rebanho, para que a gente possa multiplicar, animais que têm condições de serem resilientes a essa seca, de passar pela seca e continuar mantendo um score corporal em condições de se manter e produzir. Se nós tivermos a situação de dar oportunidade, ou seja, se eu chegasse e suplementasse esses animais, automaticamente eu ia nivelar. E eu não ia conseguir identificar quais não têm esse potencial. Então, o que nós fazemos? Por isso que eu digo para vocês que selecionar é algo muito difícil e que às vezes dói o coração, viu? Mas é uma necessidade. Porque se eu não identificar quais animais que têm condição de estar na média ou acima da média no final de uma estação seca, eu não tenho como retirar aqueles que não têm essa condição. E aí eu vou estar multiplicando todos. E isso não é seleção. Seleção é quando a gente multiplica aqueles que são aptos. E aí nós buscamos essa condição. Você está mandando ir mais rápido, né? Vamos lá. Bom, eu já falei do rebanho fechados para vocês. E todos os animais que apresentam bom temperamento aumenta a chance e a eficiência e diminui riscos. Atenção, animal bravio dentro de curral, dentro de piquete, pega funcionário, machuca cavalo, né? Então, traz riscos para todos aqueles que estão envolvidos. Aqui, atenção, o padrão racial, que é aquele que descreve como deve ser um Nelore ou as outras raças, né? Não existe para buscarmos uma supervalorização da orelhinha, uma supervalorização dos chifres, do formato de olho. Não. É porque, na grande verdade, eles são exatamente as características que permitem que a gente tenha certeza que o animal é puro ou que, em gerações passadas, não houve misturas de raça. Sabe a primeira característica que muda quando o animal teve uma mistura com outras raças, mesmo que seja em várias gerações para trás? Orelha.
Por exemplo, a orelha do Nelore, ela é em forma de lança, né? E ela é uma orelha mediana. Se você vê um animal que essa orelha não é em forma de lança e é uma orelha mais pesada para baixo, pode ter certeza que em alguma geração lá para trás houve uma mestiçagem com alguma outra raça. Pelagem, né? Saída de chifre. Então, não é porque a gente quer supervalorizar a orelhinha ali e o chifre, não. É porque a gente quer ter a certeza da pureza racial. Tá bom? Só o touro Nelore puro tem filhos com peso médio ao nascer de 29 a 34 quilos. Eu não sei se aqui na região vocês têm casos como esse. Animais que nascem extremamente pesados, que precisa puxar com frequência e que é comum, inclusive, as fêmeas às vezes chegarem a morrer. Tá? Isso não é animal puro. Nelore puro nasce de 29 a 34 quilos. Tá bom? E bezerro Nelore puro nasce com 40 minutos, ele está em pé, andando do lado da mãe, mamando sozinho, sem precisar de ajuda. E isso só acontece com animal puro. O que é a palavra-chave? Equilíbrio. Ah, mas hoje está na moda umas perninhas curtinhas do animal. Hoje está numa moda isso, né, Juliana? Animal que não tem equilíbrio não tem eficiência. Não adianta eu querer um animal extremamente pequeno. A carcaça, o volume de carcaça não vai me trazer o resultado econômico que eu preciso. O animal que hoje está na moda, aquele chatobinha que nós falamos vulgarmente, como que ele vai ficar numa pastagem totalmente degradada? Não vai, ele vai constantemente ter problema de prolapso, né? Ele vai acabar tendo um umbigo constantemente machucado. Então, equilíbrio. Ah, mas você quer um elefante? Não. Eu não quero elefante porque um elefante vai consumir muito. E eu não quero animal que consome muito, eu quero animal que é eficiente para poder ganhar dinheiro, não para perder. Equilíbrio. Essa é a máxima dentro de um processo de seleção. Primeira característica racial importante é a aparência geral do animal. Tá? Características importantes. O animal tem que ter o padrão da raça, tem que olhar para ele, tem que ter certeza que é daquela raça. A orelha, o chifre, tudo mais, tem que ser de acordo com a raça. Outra coisa muito importante, que é características sexuais bem definidas. Aquela história de macho com chanfro comprido, que você olha, parece que tem cara de vaca, você tem que abaixar para poder ter certeza se é macho ou se é fêmea, isso não serve na pecuária. Na pecuária, macho tem que ter cara de macho, fêmea tem que ter cara de fêmea, tem que ser feminina. Entendeu? Toda fêmea que não é feminina, ela não cicla todos os meses. Ela não tem a mesma eficiência reprodutiva. Então, na natureza, é assim. A gente tem que trabalhar de acordo com a natureza. Tá? Pelagem do Nelore, de branca a cinza, pode ser manchada, pintada. Hoje em dia tem núcleos, inclusive, de criatórios de Nelore manchado, de Nelore pintado. Né? A pele das raças zebuínas, tá? A pele é sempre preta. Não é branca ou cinza. O pelo é branco e cinza. A pele é preta. Por quê? Porque tem melanina. Melanina é o que faz com que o animal tenha condição de se manter na insolação, que é a nossa realidade aqui no Brasil. Tá bom? A cabeça dos animais, sempre larga, com comprimento médio. Do Nelore, a gente fala que a cabeça é em forma de ataúde. É o formato da cabeça do animal. Certo? Quando a cabeça do Nelore não tem forma de ataúde, não tem as orelhas lanceoladas, pode ter certeza que lá para trás teve cruzamento com alguma outra raça. Tá? Isso é seguro. Né? O perfil subconvexo, seco, descarnado, outra coisa, o que traz feminilidade para as fêmeas, quando você olha dela de frente, é um chanfro mais comprido e uma cabeça mais descarnada. E a do macho é exatamente o contrário, é aquela cabeça mais pesada, aquela cabeça que tem musculatura na sua face, que é o que traz aquela impressão masculina. Tá? Nimburi, que é aquele calo que fica entre os chifres, aquilo não é ideal. Tá? Então, portanto, o melhor é desclassificar animais com essas características, porque senão, logicamente, vai passando para frente. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo. Um videozinho de um touro para vocês poderem ver. Ele está... Isso. Nem precisa... Olhem para vocês verem. Isso é um Nelore mantido a pasto, um touro em coleta, que tem exatamente todas as características que eu estou mencionando para vocês. Tá? São animais com score corporal médio, porque quando o animal está em coleta,
ele não pode ter excesso de peso, né? Porque senão diminui a qualidade do sêmen, tá? Mas olha aqui, esse é o Zarek, um touro nosso. Olha a linha dorso-lombar, olha as características de Nelore, da cabeça, do corpo do animal, bons aprumos. Isso faz um rebanho ser produtivo. Vamos passar para o próximo aqui, que são as características também muito importantes. Que eu já falei de chifre, de olhos, de orelhas, né? A cor dos chifres, no caso do Nelore, sempre escuros, a saída de chifre sempre voltada para cima e para trás. Lógico, nós temos a possibilidade daquele chifre banana para baixo também, tá? Deixa eu ver se eu coloco. Ixi. Essa daqui. Isso. Aqui é um outro exemplar aqui para vocês verem. Esse é pai daquele outro touro que vocês viram no vídeo anterior. Olha como é o padrão racial, a manutenção de um padrão racial. Todos os animais medianos, todos os animais equilibrados, equilíbrio na proporção de pernas, né, com o comprimento corporal. Isso é o que traz uma condição de serem mantidos a pasto e trazem uma condição de produzir uma carcaça altamente eficiente. Agora vamos ver outras características muitíssimo importantes que eu quero chamar a atenção para cada um de vocês que produz lá na sua fazenda, tá? Região dorso-lombar. Todo animal que tem a região dorso-lombar retilínea tem bons aprumos. Todo animal que for menso, o que é menso? É um animal que parece um tobogã, a linha dorso-lombar. Todo animal que for menso, que tiver uma linha dorso-lombar que não for retilínea, ele tem defeito de aprumo. Todo, sem exceção. Tá? E quando ele tem defeito de aprumo, ele não consegue caminhar em busca de alimento, ele não consegue ficar em pé muito tempo, ele precisa sempre buscar uma árvorezinha para ele poder estar embaixo. Então, essa é a nossa parte, é selecionar esse tipo de característica para que a gente tenha um rebanho mais eficiente. Sem contar que uma linha dorso-lombar retilínea, o que é o que nós temos na linha dorso-lombar? São os cortes de carnes nobres, assim como no posterior. Então, quando eu tenho um animal que tem uma linha dorso-lombar inclinada, automaticamente falta carne aqui. O que vai acontecer com o rendimento da minha carcaça? Vai diminuir. Eu vou perder exatamente nas carnes nobres. Tá? Então, eu preciso ter animais com uma linha dorso-lombar retilínea, com uma linha dorso-lombar musculosa, nivelada, larga, porque isso automaticamente está diretamente relacionado com o rendimento dessa carcaça. Tá? Então, atenção a isso. A gente precisa de arqueamento, mas eu não preciso de excesso de profundidade. Eu preciso de qualidade da linha dorso-lombar e do posterior. Tá? Outra coisa importante, tórax, costelas e ventre. Eu preciso do tórax amplo. Por que eu quero um animal com peito aberto, com tórax amplo? Duas situações. Primeiro, porque eu quero deposição de musculatura. Tá? Musculatura é carne, carne é rendimento de carcaça. Segundo, porque animal com amplitude torácica é animal que tem capacidade para poder acoplar os órgãos. Se eu tiver um animal que tem as primeiras costelas deprimidas, né, apertadinho assim, como que vai estar o coração e o pulmão desse animal? Como que ele vai andar distância num calorão que a gente tem, né, para poder buscar alimento e água? Não tem essa possibilidade. Então, atenção a essas características. Tá? Arqueamento de costelas, isso é importante, arqueamento para a gente poder ter espaço para deposição de musculatura. Nem sempre a profundidade. Por quê? Porque eu quero um animal equilibrado. Eu não estou querendo um animal que não tem equilíbrio. Não quero chatobinha, eu quero o equilíbrio. A palavra-chave aqui de eficiência é equilíbrio. Tá? E nunca ter depressão nas primeiras costelas. Deprimiu as primeiras costelas, atrapalha a condição fisiológica de acoplar os órgãos, perco no rendimento da minha carcaça, né? Perco na qualidade dessa carne. Então, atenção a essas características. Olha aqui um animal. Olha esse touro. Nós apresentamos ele agora na expogenética com a mãe. Ele é parido do pé da mãe. A mãe é uma vaca de 7 anos, com 5,5, porque ela está no meio
da sexta gestação, 5,5 crias, certo? Olha aqui, olha a qualidade da linha dorso-lombar, olha a qualidade do arqueamento da costela, olha o revestimento de musculatura de um animal como esse. Isso é o animal que é eficiente lá no campo. Isso é a carcaça que o Nelore que a gente busca. Caracterização racial, aprumos corretíssimos. Ele fica aí parado horas se deixar. Por quê? Porque não dói. O animal começa a se movimentar. Quando você vê um animal que está inquieto, sabe por quê? Não é porque às vezes ele é estressado. É porque às vezes dói as articulações. Porque ele tem defeito de aprumo. Ele só não vai ter defeito de aprumo se ele tiver a linha dorso-lombar retilínea. Outras características importantes. Ancas e garupas, sempre afastada, nivelada, garupa comprida, sem saliência. Por que isso? Garupa é outra região que é de carnes nobres. Se nós não tivermos uma carcaça, uma garupa harmoniosa, bem preenchida de musculatura, nivelada, com osso sacro que não é saliente, nós não vamos ter rendimento nessa garupa. E nós precisamos do rendimento dessa carcaça. Aqui, enquanto na média Brasil o rendimento de carcaça é de 52%, nós temos rendimentos de carcaças de 58%, 59% como média. Como média, não é valor único nosso, é média. Então, o que é isso? Seleção. São 66 anos descartando aquilo que não nos atende para que a gente possa manter e multiplicar aquilo que está dentro do ideal. Então, posicionamento de osso sacro, nivelado, posicionamento de anca, sem saliência. Então, aqui tem mais um outro animal importante para vocês observarem aqui, a qualidade posterior. Olha, nivelamento, musculatura como desce. Olha, tem carne até quase aqui no jarrico. Tá? Isso é o que vai aumentar o din-din no bolso dos senhores. Por quê? Porque ele é criado a pasto, porque ele tem um baixo custo de produção, porque ele tem uma menor exigência nutricional e porque ele entrega uma carcaça padronizada e nessa qualidade. Outra coisa importante, umbigo. Se os animais de vocês estiverem a pasto, muita atenção ao tamanho do umbigo. Umbigos medianos, que vão aqui, olha, o 3, o 4, são ideais. Tá? Por que eu não quero aquele umbigo colado no ventre? Porque o umbigo colado no ventre é característica de raças europeias, que são raças que mantêm calor. Então, quanto menos espaço no corpo, né, de pele, para dissipar calor, para eles melhor. Que é o inverso para as nossas raças zebuínas, nossas raças tropicais. Quanto mais área tiver de pele para poder dissipar calor e glândulas sudoríparas por centímetro quadrado, melhor, porque esse animal vai conseguir perder mais calor para o meio de maneira mais eficiente. Tá? Então, sempre umbigos medianos. E atenção, aqui é coisas de prática. Tá? Você sabe que animal de umbigo grande traz filhas de tetas muito grandes? Isso é característica da prática. Fique atento. Entendeu? Touros filhos de vacas com peito grande vão ter umbigos grandes e filhas de touros de umbigo grande vão ter peito grande. O peito grande é um problema. Por quê? Porque o animal que acabou de nascer ali com 29 a 34 quilos não vai conseguir mamar sozinho. E isso não é característica de Nelore. Nelore puro tem teta pequena, para que o bezerro, em 40 minutos, esteja em pé, mamando sozinho. Outras características extremamente importantes, que são os aprumos. Lembra que eu falei, só tem bom aprumo um animal que tem linha dorso-lombar retilínea. Linha dorso-lombar mensa, inclinada, animal não tem bons aprumos. Visto de frente, a mesma coisa. Olha como um animal que fecha aqui, um animal que fecha os aprumos. Olha como esse animal não tem uma abertura de peito. Olha a diferença. Imagina como que o pulmão e o coração desses animais estão aqui dentro e aqui dentro. Qual que será que está mais bem acoplado? Qual que tem condição de caminhar longas distâncias? Olha como é um aprumo bem correto, visto de trás. Olha aqui, o preenchimento de musculatura, como isso ajuda. Visto de lado, em paralelo, todos os aprumos. Parece bobagem? Não. Animal criado a pasto precisa bons aprumos. Logicamente, os que são confinados também, mas os a pastos cada vez mais. E aqui, resumindo, acabei, tá? Resumindo,
Isso aqui é assim, pode tirar foto, que eu sei que vocês querem tirar foto, que é para que vocês lembrete, para não esquecerem, tá bom? Quer produzir com eficiência? Tá bom. Primeiro, use raça pura. Seja Nelore, como nós comentamos, ou qualquer outra, tá? Mas busque animais puros. Segundo, características ideais da raça. Animal que está fora do padrão da raça não é puro. Terceiro, linha dorso-lombar retilínea. Animal que não tem linha dorso-lombar retilínea não tem um bom rendimento de carcaça, não tem qualidade de carcaça, não tem bons aprumos. Costelas arqueadas sem fechar as primeiras, que nós já falamos, tanto pela parte fisiológica quanto pelo rendimento de carcaça. Amplitude e nivelamento do posterior. Boa cobertura muscular distribuída pelo corpo. Bons aprumos com capacidade de monta. Como que um animal, um touro, vai montar as vacas se ele não tiver bons aprumos? Ele não consegue nem sair debaixo da árvore para poder ir lá, para poder montar uma vaca, que vai doer. Os aprumos, ele tenta uma vez, pronto, acabou, desiste. Tá? Bom desenvolvimento testicular ou de vulva conforme a idade do animal. Tá? Animais têm que ter desenvolvimento sexual de acordo com as suas idades. Bom temperamento, libido desenvolvido, características masculinas e femininas secundárias, aquilo que a gente bate o olho e tem certeza se é macho e fêmea sem precisar abaixar para confirmar. Né? A adaptabilidade ao meio em que vive, rusticidade. Nós estamos no Brasil, nós produzimos a pasto, nós produzimos de maneira eficiente e com custo de produção reduzido para sermos competitivos no mercado. Baixa exigência nutricional, boa conversão alimentar, avaliações reais de ganho de peso próprio dos seus filhos. Eficiência reprodutiva, vaca tem que parir todo ano, não tem essa história de dar chance. Vaca pariu, ficou no rebanho. Vaca não pariu, vai embora. Avaliação de carcaça para poder garantir a qualidade de carne. Afinal de contas, a nossa pecuária é reconhecida no mundo pela qualidade, competitividade da carne com que nós produzimos. É isso. Apesar assim, de uma maneira muito rápida, porque isso aqui, eu, como uma apaixonada, converso com vocês 3 dias sem parar, falando do mesmo jeito que a professora falou. A gente é apaixonado do que fala, né? Então é isso. Eu estou aqui para poder tirar algumas dúvidas, caso queiram, falar mais, trazer outras informações e experiências para vocês e desejar para vocês muito sucesso no trabalho de cada um de vocês. E não se esqueçam aí dessas características, dessas dicas, que com certeza irá ajudar muito. E eu queria deixar aqui já um convite muito especial para que todos vocês, quando tiverem oportunidade, possam visitar o trabalho do Grupo Adi. Né? Nós ficamos lá em Goiás, em Nova Crixás, são as nossas fazendas de produção, mas também sempre temos uma vitrine em Ribeirão Preto e também durante a Expo Genética e a Expo Zebu, que acontecem em Uberaba, nós sempre temos uma vitrine Adi também, com a nossa bateria de touros, para que vocês possam conhecer ao vivo e a cores esse trabalho tão especial. Tá bom? Muito obrigada, agradeço aí pela atenção de vocês, especialmente nesse momento de fome, que eu sei. Obrigado, Isa.